no computador todo. Então, nós falamos até agora, né, das propriedades das estrelas, né, as características dela. Então, nós falamos, né, da personalidade das estrelas e falamos das características delas quando numa boa fase ou quando numa fase ruim. Agora a gente vai entrar num aspecto um pouco mais técnico, né, que é a movimentação das estrelas. Assim como no Basai existia uma fórmula para definir aonde cada estrela se posicionaria nos diferentes mapas de estrelas, nas estrelas voadoras também existe um cálculo que é completamente diferente do Basai, né? O Basai tinha a ver com as linhas dos trigramas. Aqui, essa movimentação das estrelas é feita em função das posições dos números no Loshu, no quadrado mágico. Então, vamos construindo isso aos pouquinhos para vocês entenderem essa dinâmica, tá? Então, primeiro a gente vai aprender o que é a sequência do Loshu. Porque esses números estão dispostos dessa maneira, que não tem nada de aleatória, tá? E a gente vai definir, então, identificar, enxergar qual é o padrão de movimentação que está implícito aqui nos números do Loshu. Então, se a gente começar, vamos começar do centro, né, que é sempre a nossa referência, vamos começar a traçar em ordem crescente, né? Vamos seguir os números e ver qual é o percurso que é criado a partir desses números. Então, aqui do 5 para o 6, a gente vem do centro, aqui para o noroeste, né? Aqui está implícito, está reforçando. Sempre que eu não indicar direções, é o sul para cima, que é como os chineses fazem. Então, tá? Então, sempre que não tiver indicação de direções, significa que o sul está para cima, seguindo o padrão chinês. Então, a gente tem aqui do 5 para o 6, a gente foi do centro para o noroeste, depois o 7 está aqui, então o segundo movimento é subindo. O próximo é do oeste lá para o nordeste, que é o 8. Depois do 8 para o 9, a gente vai lá para cima, para o sul. Aí a gente desce, não estamos passando pelo 5, né? Pulamos o 5, né? Vai do 9 aqui para o 1 para baixo. Depois ele sobe de novo lá para o 2. Do leste para o 3. E vamos trazer de volta aqui para o centro, só para fechar o desenho, né? A gente vai ver que esse percurso também não é aleatório. Se vocês repararem, olha, esse movimento é paralelo a esse. Esse movimento é paralelo a esse. Então, ele tem uma ordem implícita nessa distribuição dos números, que não é aleatória. Se a gente tirar os números, a gente fica com esse movimento, tá? O quadrado mágico, acho que eu já comentei isso, ele não é exclusivo dos chineses, né? Vários povos conhecem. E dentro da astrologia, cada quadrado mágico é associado a um planeta. Então, quadrado mágico de 3 por 3, quadrado mágico de 5 por 5, quadrado mágico de 11 por 11, enfim, sempre números ímpares, né? E esse quadrado mágico de 3 por 3, ele é o quadrado mágico associado a Saturno, tá? E, então, esse desenho que forma aqui, ele também é conhecido nos meios místicos, né? E tem pessoas até que fazem anéis, e isso chama o selo de Saturno. Esse desenho, que sai mais ou menos assim, esse desenho é chamado de selo de Saturno. E algumas pessoas fazem anel com esse símbolo que traz a energia desse planeta, tá? Então, só uma curiosidade, né?
para vocês verem os pontos em comum, né, entre as diversas culturas. E para que a gente fez esse traçado? Porque esse é o percurso que vai reger a distribuição de todas as estrelas do Feng Shui. Então, a gente tirou os números para ficar com o traçado. Então, digamos que a gente tem uma estrela 1. Então, nós vamos nos condicionar que os números são estrelas. Então, eu não estou falando do número 1, estou falando da estrela 1. É um detalhe, mas é só para a gente já começar a enxergar os números como estrelas. Tá? Então, a gente tem, se a gente tiver o 1 aqui, aonde vai o 2? Seguindo a seta, a gente vai. Acho que ele não tem. Não, não vai. Então, se a gente tem o 1 aqui, aonde vai o 2? É só seguir a seta. No próximo ponto da seta vai ser o 2. Aonde vai o 3? No oeste. Aonde vai o 4? Aqui. Depois o 5 vai aonde? Subindo. Depois a gente pula, né? E desceu. É quase. Sim. Depois aonde vai ser o 6? Pulando aqui. O 6 vai para cá, para o norte. Depois o 7 é aqui subindo, o sudoeste. O 8 vai ser lá. E o 9 vai ser aqui. Então, esse seria um mapa de estrelas quando a gente tiver a estrela 1 no centro. Tá? E os chineses, os mestres chineses, eles faziam essa conta nesses 3 dedinhos. Porque a gente tem aqui, né, as 3 falanges, com 3 dedos, você fica justamente com essas 9 casas. Então, quando os mestres iam calcular, né, mapa de estrelas, eles faziam a conta nos dedos, porque eles não faziam relatório, que nem a gente faz aqui, não dava um relatório escrito, né? Era tudo falando lá na hora. Então, às vezes, para fazer a conta, eles pegavam assim nos dedos e ficavam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles iam nesse movimento, porque esse movimento aqui depois ele fica fluido, né? No começo a gente ainda tem que ficar colando no papel, mas depois isso vem automático, né? E isso alimentava uma impressão meio mágica, né? Porque chegava lá o mestre, ficava fazendo assim com a mão, parecia que ele estava conjurando alguma coisa, né? Parecia que ele estava ali fazendo alguma magia com os dedos. Nada, ele só estava fazendo os cálculos, né? Calculando ali, 2, 3, 4, 5, né? Para calcular o mapa de estrelas, mas parecia uma coisa super mágica, né? Então, essa é a maneira. Então, só para afirmar bem o conceito disso, como que isso funciona, né? Vamos dizer, se fosse outro número aqui. Se fosse o número 3 aqui, por exemplo. Se a gente tivesse a estrela 3 no centro. O 4 né? no noroeste. Então, 4 aqui no noroeste. O 5 no oeste. O 6 desce, né? Nordeste. O 7 subindo no sul. O 8 pula aqui, vem para baixo. O 8. O 9. E agora? O que vai para lá? É o 1. Começa de novo. Então, aqui depois do 9 volta para o 1. E aqui, então, no sudeste, o 2. Tá? Então, qualquer estrela que a gente coloque no centro, a gente segue esse mesmo desenho para ir posicionando as outras. Tá? A única dificuldade nisso, o conceito é bem fácil, a única dificuldade é decorar o movimento, que se você não tiver decorado, vai ter que, né, colar para consultar. E aí, para ficar um pouquinho mais complexo,
Às vezes, em algumas situações, na hora de construir o mapa, que eu vou explicar quando, agora só para a gente aprender a mecânica, né? As estrelas, elas podem voar para frente ou para trás, né? Elas podem ir numa sequência crescente ou numa sequência decrescente. Então, o que seria uma sequência decrescente? Digamos que a gente tem, vamos botar aqui o número 7 no centro. Um exemplo, né? O movimento vai ser exatamente o mesmo. Só que ao invés da gente botar os números em ordem crescente, a gente vai botar em ordem decrescente. Então, se a gente tiver uma estrela 7 no centro, aqui vai vir o 6, porque é decrescente. Então, 7, 6, no oeste, 5, no nordeste, o 4, subindo para o sul, o 3, pulando para cá, 2, vindo aqui para o sudoeste, o 1, quem vem depois do 1 nesse caso é o 9 e depois o 8. Se a gente se distrair, a gente vai botar o 1 e quando chegar aqui a gente vai botar o 2. Né? Então, a gente tem só que ficar atento, né? Na hora de construir os números. Então, isso é para vocês entenderem como que é a movimentação. Aí depois a gente vai aprender como montar o mapa. Ah, mas como é que eu sei qual é a estrela que vai no centro, né? Aí isso a gente vai ver depois, né? Uma coisa de cada vez. A gente tem que ir construindo devagarinho, porque são muitos detalhes, né? Mas por enquanto, o importante é isso. É aprender que o movimento é sempre igual, mas que existe uma sequência crescente e uma sequência decrescente para quando a gente for aprender a calcular o mapa. Agora vamos conhecer mais um pouquinho do que está envolvido no método, né, das estrelas voadoras. Uma coisa que a gente tem que se acostumar também é a repetição de palavras com significados diferentes, né? A gente já viu lá no começo, até no módulo básico, que quando a gente fala de montanha, por exemplo, a gente pode estar falando de uma montanha real na paisagem, ou que a gente pode estar falando, por exemplo, das paredes de uma construção ou de um armário alto. Tudo isso são montanhas. Ou a gente pode estar falando do prédio vizinho, que pode representar uma montanha, né? Mas existe uma outra coisa que também é chamada de montanha e que não tem nada a ver com isso. Tá? O que significa quando a gente está falando de estrelas voadoras? O que são essas 24 montanhas? São as 24 direções possíveis da face. Por quê? No Banzai, nós trabalhávamos com 8 direções possíveis, que nos davam 8 tipos de casas. Nas estrelas voadoras, a gente já vai dividir em 24 seções de 15 graus na hora de medir a face. A gente não vai dividir a casa em 24 setores, não. A casa vai continuar sendo dividida em 8 setores. Mas na hora de determinar o ângulo da face, a gente vai ter 24 possibilidades e não 8. Então, existem 24 direções da face possíveis para um imóvel. Lembrando também que a gente fala face, mas que a gente está falando do eixo face-assentamento, certo? Porque no Banzai a gente também diz, uma casa com face tal, mas na verdade era o eixo face-assentamento e o que determinava o trigrama da casa era o assentamento. E o assentamento é o quê? É a montanha, né? Você tem a montanha e a água, você tem a tartaruga e o pássaro. Então, o que definia a casa não era a montanha? Então, os chineses, por analogia, quando a gente fala das estrelas voadoras, eles diziam assim,
Ah, é uma casa que tem montanha tal, querendo dizer que a casa tem direção do assentamento tal. Eles chamavam o assentamento de montanha. Tá? Então, passou a receber esse nome também, a direção da casa nas estrelas voadoras passou a ser chamada de montanha. Tá? Então, esse conceito de 24 montanhas significa 24 direções de orientação possíveis dentro das estrelas voadoras. Tá? Então, esses esclarecimentos eles são muito importantes porque para a gente não confundir, né? Senão a gente pode confundir uma coisa com a outra. Aí, pega a hora do almoço, a internet piora. Então, só retomando isso, né? A gente tem, então, um setor são 45 graus. Uma montanha são 15 graus. Então, cada setor abriga 3 montanhas. Tá? E, para a gente simplificar, os chineses, eles dão nomes particulares a cada montanha. Tá? Então, tem 24 nomes. Quando o Feng Shui foi transposto, para o Ocidente, ao invés de traduzir o nome dessas direções todas, a gente optou por sigla, que para a gente aqui é uma coisa mais comum, a gente está mais acostumado a usar siglas. Né? Então, ao invés da gente dizer face já, tem uma face que chama já. Ao invés de a gente dizer que o imóvel está na direção já, a gente diz que está na direção, por exemplo, Nordeste 2. Então, a nossa nomenclatura aqui no Ocidente é... queridos, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, desconectar e voltar, para ver se volta melhor, tá? Aí sempre na hora do almoço, pior, quer dizer, não é do computador, ou da internet em geral, ou é na hora do almoço, meio-dia, não, né? Não vou fazer transmitir esse sistema. Se eu quiser continuar transmitindo, eu vou ver isso que você falou, ver se eu consigo instalar o software particular, né? Ou servidor, eu não sei como é que funciona. Se eu preciso de um servidor. Mas eu não paro de transmitir. Porque a maioria das pessoas que transmitem, o que eles fazem? Eles gravam antes, botam para passar na hora e fazem só um fórum, um debate depois. A maioria dos cursos não é... Não dá para ficar brigando com a tecnologia. Tem que me render ao que é capaz. Você viu, já tentei o webinar Jump, tem vários sistemas e todos eles, São Paulo, eu estava assistindo uma aula de outro dia do Alan e ele falava a mesma coisa, que de problema sua, né? E o dele é o webinar Jump, que é um sistema que custa 10 vezes mais caro do que esse. E eu usei e quando, eu não sei se você fez o curso junto comigo, o seu? Não. Quando ele fez o seu... não assisti nenhuma. Quando ele fez do seu, nas últimas aulas, é que foi ficando insuportável. Pois é. Mas quando ele fez o curso seguinte, eu não consegui nem assistir de novo. Porque ele começava, o troço falhava, o troço caía, o troço não sei o que, tô fora, não aguento. Aí ele teve problemas, porque as pessoas param, caem, e aí toda hora caía, e aí volta, pede desculpa, começa tudo de novo. Bom, então, queridas, eu vou continuar, tá bom? Eu espero que a conexão fique boa. Se não ficar, vocês me desculpem, por isso é que eu estou
gravando por não poder, né, contar totalmente com a tecnologia, ainda está meio atrasada aí essa tecnologia, né? Ainda não dá tudo que a gente pode, a gente vai tentando. E então eu estou gravando aqui. O que vocês não conseguirem pegar, eu já libero para vocês, compartilho e vocês pegam depois, ok? Então vamos continuar. Então a gente tem um palácio 45 graus, dividido em dá 3 seções de 15 graus, que são as nossas montanhas, né? Ou as 24 direções das estrelas voadoras. E o nome que a gente dá para elas, os chineses dão nomes próprios, né? Cada uma dessas 24 direções tem um nome, mas a gente aqui no Ocidente, a gente usa o nome das direções, né? Então, por exemplo, no leste, adicionado de 1, 2 ou 3, no sentido horário, né? A gente numera as direções como 1, 2 ou 3. Então, Nordeste. Nordeste 1, Nordeste 2, Nordeste 3. Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. Tá? E aí, eu botei aqui uma tabela, mas a gente não costuma seguir essa tabela quando a gente vai... Na prática, a gente usa o nosso transferidor, né? Mas eu achei interessante colocar aqui a título de informação, porque de repente quando vocês forem construir um transferidor ou se quiserem conhecer, né? Então eu coloquei aqui para vocês terem a informação exata de qual é o intervalo e também a chance de vocês conhecerem os nomes chineses, que a gente não vai usar, mas de repente vocês estão pesquisando um livro, um site na internet, ou entram num grupo de discussão, né? E alguém fala o nome, vocês têm aqui a referência, né? Uma casa que está no ângulo entre 157,5 e 172, ou 337 e 352, ela vai estar sempre voltada para o M1. Isso. Então, se você mediu com a bússola, digamos, se você mediu com a bússola e deu 40 graus, né? Mediu a bússola, né? A face da casa deu 40 graus. Então, você sabe que face 40 graus é uma face Nordeste 2. Tá? Isso a gente viu aqui na tabela, mas essa tabela é uma tabela só informativa. Eu prefiro olhar no transferidor. Tá? Mas aqui foi uma chance, essa tabela foi uma chance de mostrar para vocês também as fases, porque eu coloquei aqui as cores das direções, então aqui o norte eu botei a água, né? E aqui nordeste, que é terra, eu botei uma corzinha de terra, aqui leste, que é a árvore, então aqui o sudeste também é árvore, então coloquei as cores, né, das direções, mas principalmente para vocês terem conhecimento, para vocês pelo menos saberem os nomes que a gente não vai usar, mas que às vezes eles são mencionados e é importante a gente ter aonde buscar essa informação pelo menos. O transferidor vai dar também o grau exato que pode estar no limite de uma a outra, né? Então, aí no transferidor, esse aqui é o transferidor do específico de Feng Shui, do mestre Joseph Yuan. Vocês têm... Só faltando pedaços. Ai, Eu que não consegui demais. Eu cliquei no seu site. Rebeldia não é do Windows, é a configuração do Windows. Aí eu fiz tudo para diminuir, para ajustar. Então, esse transferidor, vocês têm lá nas 20 aulas gratuitas, tem uma imagem dele numa resolução boa, que vocês podem imprimir numa transparência. Mas o mestre Joseph Yu, ele vende, vou mostrar aqui primeiro, né? Essa transparência, que é exatamente esse que está aí na tela. Na tela está em preto e branco, mas na prática ele é vermelhinho. Vou mostrar aqui na gravação. Aqui fica melhor, né? Esse transferidor, a vantagem dele é que ele é em acrílico, né? E então ele é resistente. Eu tenho esse meu aqui há anos e anos, né? Então, no transferidor, vocês vão ver que ele tem as divisões entre os setores, não está escrito, mas você vê aqui que, por exemplo, a divisão entre o sul e o sudeste,
ela está aqui a 157,5. Sabendo que é sempre meio, né? Porque 45, 22,5 para um lado, 22,5 para o outro, fica sempre em meios, né? Então, aqui no transferidor, você vê visualmente, sem precisar decorar o número, você vê onde estão as divisões. Então, por exemplo, a diferença, a divisão entre SU1 e SU2 está aqui em 172,5, né? Pela escala do transferidor, tá? Posso pegar mostrar de exemplo, essa matéria? Muito bom. Já está meio marcado. Não, é só para Vermelho aqui. Eu acho que só para mostrar facilita. Então, nas 20 aulas gratuitas, vocês podem pegar e imprimir aqui numa transparência, tá vendo? Uma das nossas alunas já imprimiu na transparência. Ficou um pouquinho maior, né? Porque ela não conseguiu reduzir a imagem para caber no papel, mas isso é coisa do Windows temperamental. Depois dá um jeitinho. Ou então, quem não tiver transparência, não tiver impressora, não sei o que fazer, vocês podem comprar um transferidorzinho, né? E aquele mesmo transferidor do intermediário, que vocês marcaram os 8 setores, vocês podem pegar uma caneta e marcar menorzinho, né, para não confundir, mas deixar os 8 setores marcados, mas pegar aqui, então, de 15 em 15, fazer uma segunda marquinha de 15 em 15 para definir as montanhas, as 24 montanhas, tá? A vantagem desse transferidor que o mestre Joseph Hill criou é que ele já tem várias informações das estrelas voadoras que vão ser úteis para a gente, né? Então, além de ter aqui a direção, né? Ele tem o número, ele tem o número que representa o baguá do céu posterior, os trigramas que representam o baguá do céu primordial. Ele tem aqui as 24 montanhas, que tem o nome dela em chinês, ele tem o ideograma, o nome transcrito e a nossa simbologia, né? Sudoeste 1, Sudoeste 2, Sudoeste 3. Depois ele tem mais 2 anéis, o anel logo em seguida das montanhas tem os númerozinhos, que é o que a gente vai ver lá no final desse curso, que são as estrelas de reposição. Lá para frente a gente vai usar. E ele tem ainda por fora a informação das direções associadas a cada um dos 12 animais, tá? Troncos e ramos e tal. Tem os 12 animais porque também tem alguns estudos, não de estrelas voadoras, mas tem algumas técnicas complementares que a gente usa as direções associadas aos animais. São aquelas fórmulas que vão ajudar a gente a definir data de inauguração, tá? E também quem já olhou lá nas 20 aulas gratuitas, aquela técnica da flor de pêssego, né, do romance, que usa as direções, você colocar a flor na direção de determinado animal. Então, essa informação que está aqui, né, dependendo de qual é o seu signo, você bota a flor na direção do rato, ou do cavalo, ou do galo, né? Então, essa informação aqui das direções associadas a cada um dos animais. Então, acho essa uma ferramenta muito útil. Então, se vocês quiserem comprar no site do mestre Joseph Hill, aquele astro-french.com, ele vende, o valor já inclui o frete, tá? E, em geral, ele não cobra, claro que depende do bom humor da receita, né? Mas, em geral, eles não cobram taxa, não. Porque ele vem magrinho, né? Vem como material promocional e tudo, e o valor é baixo. Então, eles não costumam cobrar taxa, não. E aí a gente vai ver, antes da gente
começar a construir o nosso mapa de estrelas, a gente vai precisar entender como que a gente vai integrar esse fator tempo no nosso cálculo, né? A gente já viu que tem períodos e que a gente está no período 8 atualmente, né? Mas os imóveis podem ter sido construídos em diversos períodos, período 4, 5, 6, né? Aqui no Brasil, o mais comum é no máximo até período 4, né? Que é de 44, não, é de, peraí, período 7 começou em 84, período 6 começou em 64, período 5 começou em 44, período 4 começou em 24. Então, é muito raro a gente encontrar construções assim anteriores ao período 4, que se mantenham no período 4, porque a gente vai ver, às vezes, uma grande reforma faz com que o imóvel renasça energeticamente. Então, muito difícil, assim, só às vezes museus, palácios, construções antigas que são conservados, né, como patrimônio, é que se mantém. A maioria dos imóveis residenciais anteriores a 24, eles já sofreram reformas grandes que fizeram com que ele assuma novos períodos. E a gente vai falar sobre isso. Então, agora a gente vai entrar nesse tópico aqui da data de construção, que vai determinar, então, a primeira informação que a gente vai usar para construir o nosso mapa, que é a data. A gente começa com a data, começa com o tempo e depois vai para o espaço. Começa com a data e depois vai para as direções. Aí eu te explicando o que foi feito, você vai me falar se for uma grande reforma. Isso. Então, por isso que eu até botei na lista, né, do que vocês precisavam para esse curso, era saber a data de construção e saber as reformas. E aí, no meu caso, que moro lá em casa, vai contar só a parte de casa mesmo ou o meu entorno vai contar? Que é meu. A gente jardim, eu tenho que formar. A gente trabalha, quando a gente fala de mapa de estrelas, é sempre o ambiente construído. E aí, o que a gente determinar por esse ambiente construído, a gente vai estender para os jardins. Mas o que determina o mapa é a construção. Se você reformou o jardim, se você reformou o jardim inteiro, mas a casa continua a mesma, então não foi renovado. Porque o aberto, vamos falar sobre isso agora que você vai entender direitinho, tá? Então, a gente tem o seguinte, o Ti da Terra, ele é fixo. A gente já não viu que o Oxu é o mapa da Terra? E que se a gente fixar um ponto de referência, por exemplo, no meio de uma praça, né? Ou se a gente se tomar como ponto de referência, a gente vai ver que no nosso planeta, né, no planeta Terra, do sul a gente sempre recebe um Ti de fogo. Do norte a gente sempre recebe um Ti de água. Do leste a gente sempre recebe um Ti de árvore. Então, isso que a gente está querendo dizer que o Ti da Terra, ele é fixo, ele está ligado ao espaço, às direções. O Ti do céu é mutável, porque se a gente toma o nosso planeta como referência, o céu está em constante movimento, o universo está em constante movimento, então o Ti do céu ele vai mudando. Então a gente sempre, independente de ter construções ao ar livre, né? A gente na natureza, a gente sempre vai estar recebendo um Ti da terra, que é esse determinado pelo Oxu, e um Ti do céu, que é essa influência cósmica variável e que vai ser o quê? O mapa de estrelas com o número do período no centro. Então, o nosso Ti do tempo agora, o nosso Ti do céu, atualmente hoje, que Ti do céu é esse? É um mapa com 8 no centro, porque a gente está no período 8. Tá? Então, é aquilo que a gente falou, se botar o 8 no centro e fazer ele, o percurso das estrelas, esse vai ser o Ti do céu, que é a nossa influência do tempo. Então, onde quer que a gente ande sobre o planeta Terra, a gente está recebendo essas duas influências do Ti da Terra mais o Ti do céu.
O que acontece quando a gente constrói, quando a gente faz uma construção, né? Na natureza a gente está sempre sobre esse fluxo variável, né? Vai passando o tempo e a gente está recebendo o T do período corrente. Mas quando a gente cria uma barreira para essa interação do tempo e do espaço, o que é uma construção? Você se abriga das intempéries, né? Quando você fecha paredes e teto e cria um espaço fechado, você fixa naquela construção o padrão de céu e terra na época em que você isolou. Porque aí, quando você cria teto e paredes, o Ti do céu e da terra não está mais se encontrando. Então, quando o período mudar, o novo Ti do céu não vai se encontrar com o Ti da terra dentro da sua construção, porque você impediu ele de entrar. Então, dentro do seu imóvel vai permanecer sempre o padrão de combinação de terra e céu de quando ela foi construída e foi isolada das intempéries. Então, isso é que permite existir um mapa de estrelas voadoras. Por isso é que não existe mapa de estrelas voadoras sem existir uma construção. Porque o mapa de estrelas voadoras ele depende exclusivamente de você fixar num determinado espaço esse padrão. Então, como a gente viu, né? Beleza, construir, isso é fácil de ver. A gente não precisa se preocupar com a data exata, porque o nosso interesse é saber em que período esses padrões mudam a cada 20 anos, né? O Ti do céu, ele muda a cada 20 anos, né? São esses nossos períodos de 20 anos. Então, se, por exemplo, a minha casa foi construída em 1990, eu não preciso me preocupar exatamente em que mês ela ficou pronta, porque se o período 7 vai de 84 a 2004, um imóvel construído entre 89 e 90, com certeza ele está dentro do período 7. A gente só vai precisar se preocupar com os detalhes da construção se estiver perto. Então, digamos, eu comecei a construir em 2003 e terminei em 2004. Aí eu vou ter que tentar descobrir em que momento a casa foi fechada. Porque eu posso ter começado em 2003, mas eu estava fazendo fundação, eu estava levantando a estrutura. Então, na verdade, eu só fechei as paredes e cobri a casa em março de 2004. Então, em março de 2004 já era período 8. Né? Ou então, eu posso dizer assim, não, eu me mudei, mas a casa mesmo, eu levantei parede, teto, botei janela em dezembro. E aí, depois de janeiro, eu fiz só fazendo acabamento de revestimento, banheiro, coisa assim. Então pode ser que essa casa tenha o padrão do período 7, não do período 8. Então, quando a casa, né, o imóvel, o apartamento, que seja, começou num período e terminou no outro, aí pode ficar essa dúvida de exatamente em que momento ela se isolou da influência externa. Tá? Se a pessoa não tem essa informação, não se aplica Se a pessoa não sabe exatamente se foi num período ou no outro, o que a gente faz, a gente calcula os dois mapas, de um período e do outro, e vê qual combina mais com a história da família naquele imóvel, porque a gente já viu que as estrelas voadoras contam a história direitinho. Então, você consegue fazer o caminho inverso, como, por exemplo, na astrologia, às vezes se faz isso, né? A pessoa não sabe a hora que nasceu. Mas aí você vai pelas características dela. Não, eu sei que foi de manhã, mas eu não sei se foi às 7 da manhã ou às 10 da manhã. E aí você vai andando de costas, né? Não, ela tem características que parece que ela tem um ascendente tal. E aí você vai construindo o mapa ao contrário, né? No Feng Shui a gente pode fazer isso. Tá? Se você está na dúvida do período de construção, você calcula os dois mapas. Se a gente não sabe a data da casa, não se aplica essa técnica. Né? Olha, em geral,
Uma pessoa que mora de aluguel, não tem contato com o dono. Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que mora de aluguel, em geral, a administradora tem o IPTU. O IPTU costuma ter os dados de construção, que é quando o imóvel recebeu a BITS. Né? Então, normalmente a gente acaba dando um jeitinho. Por exemplo, a pessoa mora de aluguel e não sabe a data de construção. Primeiro você tenta com o proprietário ou com a administradora, que quem aluga, em geral, paga IPTU. No canhoto do IPTU costuma vir anotado a data de construção do imóvel. Ah, não, mas e a administradora é super complicada, não quiseram me dar essa informação, estão dificultando. A gente tenta conversar com os porteiros, ver se tem. Em geral tem um porteiro mais antigo. Não, eu vim trabalhar aqui logo que começou. Ou então a gente vê se tem um morador mais antigo. Tenta descobrir um morador mais antigo, né? Para tentar aproximar, porque às vezes não tem a data exata, mas a pessoa diz assim, esse prédio, com certeza. Aí às vezes a pessoa não tem a data exata, mas ela diz assim, não, esse prédio tem uns 30 anos. Aí você calcula 30 para trás e aí, em geral, você consegue ficar pelo menos entre 2. Né? E aí, ficando entre 2, você calcula o mapa. E diz assim, mas a pessoa acabou de comprar esse imóvel, não tem história nenhuma. Você tenta descobrir um pouco da história dos moradores antigos. E, em último caso, como a gente viu que com as estrelas voadoras a gente conta história e tem um controle sobre os resultados, você pode fazer testes. Olha, se for o mapa do período 7, eu colocando tal elemento aqui, vai me dar esse resultado. Mas se for do período 8, vai dar outro resultado. Então, a gente pode ir testando para ver o resultado. E tem um outro recurso que a gente pode usar, que é a sensibilidade. Por quê? Já falei, né, para vocês também, lá no início, que é importante a gente desenvolver a nossa sensibilidade. E ela era uma ferramenta essencial dos mestres chineses antigos. Tudo bem que agora vocês estão começando a conhecer as estrelas, ainda não são íntimos dela. Mas quando vocês começarem a conhecer um pouco melhor as estrelas, vocês vão ser capazes de chegar num ambiente e perceber o Qi que está presente ali. Por exemplo, o Qi de uma estrela 5, ele é um Qi pesado, ele é um Qi que traz estagnação. Em geral, onde você tem a estrela 5 numa casa, é ali que a pessoa acumula bagulho, é ali que tem mais bagunça, porque ele tem essa coisa de estagnação. É onde a dobradiça da janela dá problema, é onde a fechadura trava, é onde dá vazamento no banheiro, é onde ela quer manter arrumado, mas não consegue, que vira e mexe, ela veio ali, está cheio de coisa empilhada. E você consegue, com o treino e com o tempo, você consegue começar a sentir as energias. Então, já me aconteceu do cliente me dar a data errada. Ele falou, não, é a data tal. Eu calculei o mapa, eu fiz o diagnóstico, mas sabe, vinha assim incômodo. No dia que eu cheguei para entregar, que tinha lá anotado a informação da data, ele, não, mas não é essa data de construção. Doido, né? Os clientes meio doidos. Aí eu tive que recalcular na hora, né, o mapa e conversando com ele. Quando ele me deu a data certa, que eu calculei o mapa, parece que tudo se encaixou. Fisicamente, a sensação minha foi assim, agora sim. Não é que o mapa fosse bom ou ruim, mas parece que o meu corpo estava rejeitando, porque eu fui no imóvel, eu senti as energias, calculei. Quando eu calculei, o meu corpo não reconhecia aquele padrão de energias. Eu tive lá, eu senti, não era aquilo. Quando ele me deu a data certa, que eu calculei, parece que sintonizou. E aí eu falei, é esse. Então, isso é uma coisa que com o tempo vai vindo. É claro que não é de cara, mas vai vir. Se tem alguém que já tem um trabalho mais de energia, de mais sensibilidade, isso vem mais rápido. Uma pessoa que não tem, aí o tempo que leva para você
criar intimidade, né, com as estrelas depende de cada um. Algumas pessoas isso é um processo rápido, né? Outras é um pouquinho mais lento, mas também é um recurso que a gente usa, tá? Tanto para o período quanto para sentir as estrelas, tá? Então isso é uma coisa que, em geral, quando eu entro num imóvel que foi reformado, eu consigo sentir se ele está com o TI antigo ou se ele está com o TI renovado. Porque, pela experiência, já entrei, né, em centenas de imóveis, e aí, né, a gente vai sentindo e comparando, né, ou raciocinando em cima disso. Então, em geral, eu já consigo sentir se depois de uma reforma, se a energia está antiga ou se a energia está nova. E isso também é um fator muito importante considerar, tá? Não fiquem presos só no raciocínio da mente. No Feng Shui, a sensibilidade é muito importante e pode trazer firmeza no nosso trabalho, tá? Então, como que ocorre essa renovação do TI? Porque o imóvel ele pode ter o TI renovado, né? Então, se a gente viu que o que define o padrão é essa interação do TI do céu com o TI da terra, alguma coisa tem que acontecer no imóvel que permita que haja uma nova interação do TI do céu com o TI da terra, tá? Então, como que isso pode acontecer? Na verdade, a gente precisa céu, homem e terra, porque quem constrói o imóvel é o homem. Então, você pegou ali a energia do céu, do homem e da terra. E também você precisa, então, dessa interação, novamente, de céu, homem e terra, para fixar um novo padrão. Então, essas mudanças devem ser profundas. Não é só trocando um piso que a gente vai renovar uma casa. Não é, né, eu reformei um banheiro e o resto da casa continua igual, é a mesma casa, né? É como se assim, eu fiz um lift, mas eu continuo a mesma pessoa, né? Então, a mesma coisa, você deu uma renovadinha no banheiro, né? Mas a casa continua a mesma. Eu pintei o cabelo, mas eu não sou outra pessoa, ainda sou a mesma, tá? Então, a gente precisa realmente de uma grande transformação, tá? Para ter um novo mapa. Em geral, isso requer que o imóvel fique inabitável, porque se o que criou foi, né, você criar um escudo contra as intempéries, foi o que fechou o ambiente, em geral, uma reforma grande o suficiente para renovar o mapa é uma reforma em que você não consegue mais usar aquele imóvel para habitar, porque ele fica inabitável, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tem mais detalhes, tá? A tradição chinesa, quando se queria, porque às vezes você queria voluntariamente mudar a data do imóvel. Ah, não, esse mapa era bom quando eu construí, mas agora mudou o período, o mapa não é mais bom, eu quero o mapa do atual período. As construções chinesas eram de um andar, no máximo dois, as casas dos ricos tinham 2 andares. Mas, né, a maioria das pessoas era um andar só, raramente tinha mais do que um andar. Então, o que faz? Tira o telhado, porque não tinha laje, né? Que nem hoje em dia laje de concreto, né? Era telhado, então era fácil. Você tirava o telhado, expunha ali por alguns dias, algumas semanas, né? E aí você permitia essa interação novamente do TI do céu com o TI da terra, depois você fechava de novo. Em geral, quando você abria, você tirava tudo de dentro de casa, porque se você arranca o telhado e deixa tudo lá dentro, se chover, estraga tudo. Ninguém dorme numa casa, né, que está sem telhado, e também se chover, vai estragar tudo que você tem dentro. Então, também tinha esse movimento de renovação dentro da casa, porque você tirava tudo, deixava a casa vazia, tirava o telhado, pintava as paredes, lavava o chão, né? E aí depois você fechava de novo o telhado, de preferência com materiais novos, né? E não botava os velhos materiais novos, botava tudo para dentro de casa e o TI estava renovado.
Mas, e aí, aqui também, se você tem um imóvel de 2 andares e você só abriu o de cima nesse esquema, o de baixo continuou isolado, a menos que ele tenha, assim, áreas de pé direito duplo, que ele te circule muito livremente, se são 2 pavimentos estanques, só com escadinha ligando, se você abre o de cima, o de baixo continua com o padrão antigo, ele vai ficar meio confuso por um tempo, tá? Até que eles se harmonizem, né? Então, mas como que acontece quando você não abre o telhado? Porque é possível renovar o período de uma construção sem abrir o telhado. Por exemplo, é possível um apartamento mudar de período. Como que isso acontece? Quando você tira, deixa ele no osso, que a gente diz, né? Quando você pega e tira os revestimentos, troca as esquadrias, muda instalação elétrica, instalação hidráulica, né? Uma casa antiga. Aí, ó, a instalação elétrica está ruim, tem que trocar toda, colocar novos pontos, fazer embaixo, né? Novas tomadas, passar uma nova fiação, tubulação do banheiro da cozinha já não está funcionando, vamos ter que trocar tudo. Vou aproveitar e vou dividir um banheiro ao meio, porque era um banheiro grande, eu vou fazer 2. A cozinha eu vou abrir, vou integrar com a sala. E, não, essa circulação aqui não está boa. Então, uma reforma grande, né, dessas assim, da cara do imóvel. Exatamente. E mesmo assim, é importante que você ou troque as esquadrias ou deixe abertas durante a reforma. Porque se você muda tudo por dentro, mas deixa o imóvel, é raro, já quando você faz uma reforma, você no mínimo abre tudo. Mas digamos uma situação hipotética, né? Que você fez uma reforma, mas você manteve tudo lacrado. Você mudou tudo por dentro, mas você dificultou que o Ti do céu encontre o Ti da terra. Então você tem que facilitar. Se você puder trocar as esquadrias, melhor ainda, porque nessas janelas, nesses buracos para intercâmbio do céu com a terra, você está trazendo um material novo que foi construído no atual período. Se você puder trocar e ter alguns móveis novos, melhor ainda. Senão você tira os seus, dá uma limpada, lixa, inverniza, para ele dar uma renovada também. E as próprias pessoas que entram e saem para fazer a obra, elas estão carregando junto esse movimento, né? Quando você troca o revestimento, você está trazendo um revestimento novo esse revestimento foi fabricado no atual período. Então, ele está trazendo para dentro de casa também um Tia do atual período. Tá? Quando você usa material de demolição numa obra, que hoje é muito comum, você traz portas antigas, às vezes até um piso hidráulico antigo, você está trazendo a energia lá de trás ou você... Quando você usa o material de demolição, aquele material em si, ele traz o padrão energético de quando ele foi fabricado. Mas o material em si não vai ser determinante para marcar o período da construção, porque você está usando, digamos, um piso. Você comprou um piso de demolição. Mas o cimento é novo, você não tem como usar o cimento velho. Então, você está misturando ali o antigo com o novo. Não tem como você, né, mesmo quando você vai aplicar o material antigo, você está trabalhando nele e a interação dele é nova, né? E, vamos lá. Então, precisa, né, dessa reforma completa. É possível apartamentos serem renovados, né? Mas em geral acontece isso, é quando você bota ele todo abaixo. Também escritórios também, você trocando, mudando as instalações todas, reformando, ele pode ser renovado. Quando você tem, por exemplo, uma loja de shopping no subsolo, é mais difícil, porque o Ti do céu está mais distante, né? Então, para você conseguir renovar uma loja de shopping, você tem que realmente não ter nada antigo nela, né? Você tem que realmente
tirar todos os investimentos, todas as instalações, tudo, e colocar tudo novo, e ter muito movimento ali, muita gente trazendo o TI de fora, porque se você muda algumas coisas, digamos, era uma loja de roupa e eu comprei, eu aluguei, e vai continuar sendo uma loja de roupa, eu só mudei algumas estantes e áreas, mas o piso e o gesso continuam o mesmo, então não vai renovar o período, porque não mudou tanta coisa assim. Mas digamos que era uma loja de roupas e eu comprei e agora vai ser uma livraria. E aí eu peguei, eu troquei o piso, eu mudei o teto, mudei tudo, tirei tudo que existia, todos os revestimentos e fiz ela toda nova. Eu mudei até a vitrine, Mesmo eu não tendo conexão direta com o exterior, a chance de renovar é grande, porque eu tirei tudo que tinha nela, eu coloquei tudo com materiais novos, teve uma grande equipe ali trabalhando, movimentando, trazendo o TI novo, tá? Então, é possível, mas não com uma reforma pouca, tem que ser realmente uma reforma grande, tá? No período 5, deve ser aquela baita reforma, né? Aí tem algumas características também, por exemplo, imóveis do período 5, eles são mais... O 5 não é terra, não é o centro, aquele estável, firme. Os imóveis do período 5, eles são mais difíceis de renovar, porque parece que o padrão deles está ali fincado. Tá? E se a gente lembrar, vai ficar isso mais familiar para vocês depois, O Loxu tem 5 no centro, 492. No Loxu é 492, 357, 816. Tá? Quando a gente, um imóvel do período 5, foi construído no período 5, ele vai ter a estrela 5 no centro. Quando a gente voar esse 5, ele vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente viu aqui, que o mapa do tempo do período 5, ele é igual ao Loxu. Então, isso parece que enraiza mais esse mapa de estrelas, que para você desvincular esse mapa, tem que ser mais radical, tem que ser uma mudança maior do que outros, tá? Esse tópico de mudança, eu passei alguns parâmetros para vocês, mas não dá para esgotar porque ele é muito particular. Então, por exemplo, no grupo de discussão do mestre Joseph Hill, do Feng Shui Research Center Internacional, esse é um tópico que vira e mexe e volta ao foco, Então, essa coisa de ser mais difícil mudar no período 5 não está no curso do mestre Joseph Hill, foi uma coisa que a gente discutindo entre os alunos, entre os praticantes ao redor do mundo, as pessoas começaram a perceber isso. Outro detalhe, por exemplo, casas de madeira são mais fáceis de renovar o período do que casas de pedra. Porque o próprio material em si, a madeira, é energeticamente mais flexível, A terra, ela já é mais estável, A madeira cresceu, tem um tempo de vida menor. A terra, ela já é uma coisa que ancora mais a energia. Então, é muito mais difícil uma construção de pedra ser renovada do que uma construção de madeira, tá? Então, tem esses detalhes. Não tem como eu passar tudo isso para vocês, Então, eu passei para vocês os parâmetros e, tendo dúvida, a gente vai discutindo, porque muita coisa a gente vai construindo conhecimento junto, E nem tudo dá para a gente passar, tá? E aí, às vezes,
a data muda porque a gente fez um acréscimo. Você tem uma casa que é, por exemplo, de um pavimento. E aí você construiu um outro pavimento naquela casa. Tá? Se eles forem independentes, eu tinha uma casa e eu fiz uma casa para o meu filho no andar de cima. Aí cada uma vai ter um período. A sua de baixo vai ter o período antigo e de cima vai ter o período novo. Mas, se, digamos, eu construí em cima, mas é a minha casa, eu ampliei. Tá? Então, vamos lá. Se construir o andar de cima, não mudei praticamente nada embaixo. Só peguei e fiz uma escada de interligação. Mas o acesso é pela casa antiga. Então, as pessoas entram para o andar novo através do andar antigo. O que costuma acontecer? No começo, o andar novo construído vai ter o padrão novo. Mas conforme o tempo vai passando e as pessoas vão carregando, porque as pessoas, janela deixa o Tim entrar, mas a porta deixa mais, né? Já expliquei isso no Bazar, porque ninguém entra pela janela, as pessoas entram pela porta. Então as pessoas carregam muito Tim. Conforme o tempo vai passando, e aí eu não tenho como precisar quanto tempo, depende do movimento que tem na casa, conforme o tempo vai passando, esse padrão do andar de baixo tende a ir impregnando o andar de cima, porque o tique que as pessoas trazem da rua é um padrão antigo, então você vai levando o padrão antigo para cima, tá? Agora, às vezes você pode... Às vezes, se o terreno é inclinado, você pode fazer um novo andar em cima e o acesso é por cima. Então, a tendência maior vai ser que o novo é que impregne o antigo. Isso a gente considerando que você fez esse acréscimo sem mexer na construção antiga. Se para fazer um acréscimo, você reformou a casa antiga, abriu um grande hall entre os dois andares, aí tudo vai ser novo, porque você reformou tudo. Então, só explicando um caso excepcional, né, um exemplo de quando você faz um acréscimo que não mexe no original. Da mesma maneira, se você faz um acréscimo, amplia sua casa na horizontal, né? Se você continua entrando pela mesma sala e você simplesmente acrescentou um quarto no fundo, aí esse quarto é como se o marco original se estendesse para abrigar esse novo quarto, mas se mantém o padrão antigo. Mas se você faz um acréscimo que amplia a sua sala, você quebra a parede da sala, amplia, aumenta, e você passa a acessar a sua casa por essa nova sala. Eu tinha uma sala pequena e tinha espaço no terreno na frente, eu construí uma sala, ampliei, e aí agora eu passo a entrar por essa nova construção. Aí a tendência é que esse de novo impregne o antigo. Por isso que a gente tem que realmente avaliar a casa nossa. Tá? Você vai ver. Então, a gente tem que realmente avaliar caso a caso. Quando tem acréscimos assim, a gente tem que ver como foi o acréscimo, né? Então, como tantos outros tópicos no Feng Shui, são parâmetros, porque a gente nunca tem regra. Quer dizer, tem regra de como calcular o mapa, mas todas essas questões de análise são sempre parâmetros, né? Não tem uma fórmula definida. A gente tem que entender o conceito, tem que entender os parâmetros e avaliar cada caso. E sempre observando, sempre que tiver dúvida, observando os fatos. O que a experiência das pessoas está dizendo? Sinaliza ser um mapa novo ou sinaliza ser um mapa antigo? Sempre fazendo essa avaliação do que está acontecendo. E não do que a gente gostaria que fosse, ou do que a gente acha. E sim
do que a pessoa está experimentando ali no local. Então é isso. Na dúvida, sempre calcular os dois. Está na dúvida da orientação, calcula os dois mapas. Está na dúvida da data, calcula os dois mapas e compara qual é a vivência das pessoas ali e qual é a sua sensação ali. Então, é importante. E quando a gente vai comparar, não adianta muito, por exemplo, a gente comparar uma estrela 3 com uma estrela 4, porque embora ela, digamos, se for pelo período 7, aqui teria estrela 3. Se for pelo período 8, aqui teria estrela 4. Não adianta eu comparar essas duas, porque as duas são de árvore, embora elas tenham personalidades diferentes, mas as duas são de árvore. O ideal é a gente comparar, por exemplo, estrela 1, se for pelo mapa do período 7, aqui teria estrela da água 1. Se for pelo mapa do período 8, aqui teria estrela 5. Nossa, são energias completamente diferentes, porque o 1 é uma estrela fluida, é uma estrela fresca, é uma estrela, dinâmica, próspera. O 5 é uma estrela parada, de estagnação. Então, a sensação que você tem quando está interagindo com um e com o outro é completamente diferente. Então, quando a gente procura usar a sensibilidade para comparar dois mapas, a gente procura ir no setor que tenha, por uma data ou pela outra, estrelas bem diferentes, porque aí você vai conseguir perceber se ali está impregnado da estrela 1 ou se ele está impregnado da estrela 5, porque a sua sensação é fresca, fluida, ou a sua sensação é pesado e parado. Então é fácil de comparar isso. Ou, por exemplo, você pega a estrela do período, que é a estrela mais dinâmica, e compara com uma estrela que está numa fase ruim. Então, você está sentindo ali vitalidade ou você está sentindo estagnação, né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Eu acho que eu vou dar o nosso intervalo, e aí, quando a gente voltar do almoço, eu faço a montagem, porque a gente tem que estar com a mente relaxada, com o estômago forrado, tem que estar com bastante energia para entender esse cálculo. Nós assinamos já, não para,